Bom, pessoal, estou aqui concluindo e fechando a análise do livro 1, Riqueza das Nações, e gostei de ter mergulhado, chegamos a algumas coisas interessantes. Uma coisa que a gente estava discutindo aí com o grupo sênior da escola, que eu lancei um desafio para a gente poder entender, criar um conceito, que é o conceito de comparativismo. Comparativismo. Ainda está difícil sair. Comparativismo. O que é o comparativismo? É o comparativismo que o Adam Smith usa, que a Ayn Rand usa, que eu usei no meu livro, que é, eu fiz comparativismo dos sapiens, outros animais. A Ayn Rand, ela faz um comparativismo dos sapiens com seres vivos e depois com os animais. Quando ela diz, para sobreviver, plantas não precisam tomar decisões e animais não precisam tomar decisões. Eles agem pelo instinto, eles agem pela genética. Então não há uma reflexão sobre a maneira de sobreviver. Não é que os animais não têm que tomar determinadas decisões, mas eles vão pelo instinto. E o ser humano, segundo ela, precisa tomar uma decisão metodológica e ética, coisa que os outros animais não têm problema. Então ela faz um comparativismo. Primeiro, sapiens, outras espécies, sapiens, seres vivos. Então a gente chega a esse conceito. Quando as pessoas fazem isso, a gente pode chamar isso de comparativismo, e a pessoa é uma comparativista. Introduz no seu livro essa possibilidade para enriquecer e chegar à essência dos sapiens. Então, isso é uma primeira coisa interessante dessa leitura. A outra coisa interessante que eu acho do livro do Adam Smith, qual foi o objetivo? Por que você pegou o livro do Adam Smith para ler? Eu peguei o livro do Adam Smith porque eu acho que o Adam Smith, nós temos a sala 403, a gente criou a história do edifício, foi brincando com isso, e a gente está brincando com isso. Sala 4, nós temos 5 andares no nosso edifício, que é um edifício do pensamento e ação, porque tem metodologia e operação, é um edifício do pensamento e ação, ou do pensamento para a ação, talvez seja melhor. Tem 5 andares: problema, operação, metodologia, teoria e filosofia. No 4º andar, inclusive a gente apresenta isso agora no Master 2, no módulo Master 2 da escola, a sala 403 é fatores consequentes da Revolução Civilizacional. O que a gente vai tirar do Adam Smith para a sala 403? Tem uma coisa importante, que ele estabelece uma regra, que é uma regra interessante para a gente reforçar um pouco o que a gente tem dito, que é a história da quantidade na qualidade, qualidade na quantidade. O que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: nesse livro ele fala muito da questão da divisão do trabalho. Quanto mais eu consigo fazer a divisão no trabalho, mais eu consigo a concentração, a especialização das pessoas que trabalham para fazer determinada coisa, e essa cooperação, ele vai trabalhar com a ideia da cooperação, eu consigo reduzir o custo das coisas e produzir mais. Então ele vai estabelecer uma regra que é: quanto mais cooperação eu tenho, mais eu consigo quantidade. E quanto mais quantidade eu consigo, mais eu tenho possibilidade de ter qualidade. Isso é uma coisa que a gente pode pegar do Adam Smith, que a cooperação aumenta, que o aumento da divisão do trabalho aumenta a cooperação. Então, quando a gente introduz na sociedade um novo canal em que eu crio conversas horizontais, eu estou aumentando a cooperação. E a gente pode sacar desse livro
um conceito interessante que a gente pode chamar, se a gente tem o que a gente chama de complexidade demográfica progressiva, a gente vai passar a ter também o cooperativismo progressivo, a cooperação progressiva, né? Então, o grande papel que a gente tem você faz uma reintermediação e com essa reintermediação você possibilita um aumento da cooperação e da divisão do trabalho e a partir daí você quebra determinadas barreiras, que é o que a gente está vendo, né? Então essa cooperação não é só para produzir um alfinete, é uma cooperação de eu coloco dinheiro em alguém à distância, eu faço crowdfunding, eu compro de um cara longe, ele não precisa fazer a propaganda, eu confio nele, eu compro longe, então ele pode produzir distante, né? Então a gente compra da China, o cara da China compra daqui, então a gente consegue estabelecer uma cooperação, né? Amplia a cooperação e eu reduzo os custos. Não só para produzir, mas pela possibilidade da troca que a gente vai trabalhando, né? Outra coisa que eu acho que é interessante dessa leitura que eu fiz, né, é a discussão, e aí vai um pouco nessa história da personalização, quando ele vai fazer a famosa frase que o açougueiro, o padeiro e o cervejeiro, né, não é da benevolência deles que a coisa funciona, mas sim, quando eles defendem seu próprio interesse, aí, a partir do seu próprio interesse, eles estão contribuindo mais com a sociedade do que eles sendo benevolentes, porque quando eles são benevolentes, eles acabam não sobrevivendo. Isso vai aparecer muito na Ayn Rand, né? Coisa do altruísmo. Quando a gente faz uma revolução de mídia, quando a gente faz uma revolução civilizacional, na verdade a gente está aumentando a personalização. E aí volta esse debate do Adam Smith, né? Que é um pouco o que eu discuti no Egoísmo Saudável lá no Resumo Cast. Para você ter essa personalização, você tem que ter uma renovação desse debate. Defender os seus próprios interesses dentro de determinados limites é algo fundamental para essa nova estrutura que a gente está fazendo. Cada pessoa assumindo mais responsabilidades, né? E aí a gente fecha, então, o que a gente pode aproveitar desse livro 1, do Adam Smith. Porque, na verdade, nesse livro 1 não aparece o conceito da mão invisível, que foi o motivo que eu procurei. Não percebi que eu estava comprando acho que é 1 de 5, se eu não me engano. Mas você entende a mão invisível. Eu estava ouvindo um áudio de um cara, e o cara estava criticando a ideia da mão invisível. Diz que o Adam Smith falou uma vez só no livro dele que ele tem de sentimentos morais, ele fala uma vez, e uma vez só nesse livro Riqueza das Nações. E aí foi o que pegou. Foi, digamos assim, aquilo que bombou. Porque o início é a primeira pessoa que fala de ordem espontânea. E a gente então tem um novo ciclo de ordem espontânea a partir da reintermediação. A nova ordem espontânea vai permitir que você consiga resolver os problemas de qualidade na quantidade, porque você aumenta a cooperação. E é por isso que as pessoas que acreditam, né, na força do indivíduo e na individualidade, e nesse chamado egoísmo, na virtude do egoísmo, nesse egoísmo saudável que eu chamo, né, que eu interpreto da Ayn Rand, aí a gente então consegue ver o otimismo. Por quê? Porque eu estou ampliando a cooperação, eu estou ampliando as trocas, com isso eu consigo reduzir os produtos, eu consigo melhorar a qualidade dos produtos, então eu tenho um renascimento na sociedade, que é o que acontece depois da chegada de novas mídias. É um período de ampliação, surto de cooperação. Quando as pessoas falam de economia compartilhada, é economia cooperativada, né? Em que você aumenta a taxa de cooperação. Eu questiono compartilhado e cooperação, porque cooperação sempre há em taxas e compartilhamento sempre há em taxas. O que está havendo é o aumento da taxa de cooperação, né? Um aumento radical da taxa de cooperação, e é isso que está levando a gente para frente. Então é isso tudo que eu estou trazendo do Adam Smith. Não vou fazer sequência agora de pegar os outros livros dele, mais adiante a gente pode voltar ao Adam Smith nos outros livros. E agora a gente retoma, né, um autor contemporâneo. E aqui a gente fecha a análise
da Riqueza das Nações, livro 1, e só para marcar, é da editora Juruá, para o pessoal ter noção do que a gente está falando. Bom, é isso aí, galera. Bom, se você achou legal essa avaliação do Adam Smith, nós estamos fazendo as leituras bimodais. Você tem um grupo, você recebe os arquivos, os áudios pelo WhatsApp e pode debater comigo essas análises. E aí eu te convido. Manda um zap 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. Depois eu quero participar das leituras bimodais. É isso aí. Um abraço.